Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma coletânea de tristezas, uma coletânea, desculpa a expressão, mas de desgraças espirituais, para mostrar o como assim a nossa igreja cristã ela chegou num dos níveis mais baixos que eu já vi. Eu vou mostrar uma fala infeliz, de um bispo muito importante da Assembleia de Deus de Madureira. E muita gente está dizendo, foi uma força de expressão. Mas a gente fica fazendo de conta que nada tem nada demais e a igreja está cada dia se afundando mais e se sujando na lama, no chiqueiro, no lamaçal do pecado, no chiqueiro de Satanás chamado política, que só tem trazido males, porque nunca foi projeto de Deus que a igreja se misturasse com política, que a igreja fosse um organismo militante, como está sendo hoje, manipulada para lá e para cá o tempo todo, numa falsa esperança de algo que nunca vai acontecer. Então eu vou colocar esse vídeo para você, que é do bispo Samuel Ferreira, filho do bispo primaz da Assembleia de Deus de Madureira, do Ministério, do Ministério de Madureira da Assembleia de Deus. E você vai ver que fala infeliz, e eu vou mostrar e vou refutar biblicamente. Mas eu queria que você ficasse até o final, porque eu vou mostrar como está tudo, sabe, apodrecido por causa da política. E vou te mostrar a frase de uma jornalista, que para mim comprova de que a direita se tornou mais importante que Jesus Cristo, é o que eu tenho defendido há muito tempo. Só queria reforçar aqui algo que eu tenho dito, que é uma frase minha. Eu digo que Satanás ele se revela na esquerda. Satanás ele se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. E eu vou mostrar aqui como nós estamos sendo enganados. Eu, graças a Deus, fui liberto desse poder maligno da política. Eu não falo aqui por político, nem por causa de política. Eu posso dizer que eu sou liberto desse mal. E hoje eu falo aqui apenas, única e exclusivamente em defesa do evangelho verdadeiro e da verdadeira igreja de Jesus Cristo, que hoje, na verdade, é uma pequena minoria. Uma pequena minoria. Um remanescente, como já dizia a Bíblia Sagrada. Vamos ao infeliz vídeo aqui. Nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. A igreja sendo conclamada para fazer uma campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito? Olha agora a blasfêmia. E eu vou provar biblicamente que isso é uma blasfêmia em cima de um púlpito da igreja, do altar. Eu vou te provar biblicamente. Mas vamos seguir. Esta igreja é sua. Esse povo é seu. Vamos ouvir isso aqui de novo, gente. Vamos ouvir isso aqui de novo. Esta igreja é sua. Esse povo é seu. O que justifica um pastor da importância dele virar para um político e dizer: esta igreja é sua, este povo é seu? Eu vou mostrar a seriedade disso, porque um cristão sério jamais vai dizer foi força de expressão. Mas eu vou mostrar muito mais aqui. E eu quero deixar claro uma coisa. O meu questionamento aqui não é porque ele é um político de esquerda. Não é isso. Essa frase ela não cabe para absolutamente ninguém. Quando eu vi isso hoje, eu confesso que o meu coração passou o dia amargurado. Porque entendo uma coisa. Eu quero dizer para você que essa frase... falar para um político, para um ímpio, para uma pessoa qualquer, que seja quem fosse, essa igreja é sua, esse povo é seu. Esse homem está blasfemando porque ele está banalizando algo que a Bíblia é muito clara em dizer a quem pertence a igreja. Em hipótese alguma, em condição nenhuma, deveria ter sido dito isso, mas eu quero deixar claro aqui que essa frase foi dita porque a coisa perdeu o controle. Nossos pastores se tornaram lobos devoradores e eu sou um pastor evangélico. Eu falo isso com muita propriedade. Eu tenho feito denúncias aqui o tempo inteiro de mostrar como a palavra de Cristo está sendo trocada, substituída por valores morais. O cristianismo está sendo confundido com conservadorismo.
O apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo hoje está perdendo espaço para a filosofia de Aristóteles e Platão, em nome de uma guerra contra o comunismo. Assista o meu vídeo aqui, Comunismo, Boi de Piranha de Satanás, e você vai entender isso. A artimanha do diabo para nos fazer entrar numa guerra contra o comunismo, e com isso, Satanás está passando uma boiada de pecados e de tantas coisas que está destruindo a igreja e a fé dos cristãos. Os cristãos são viciados e hipnotizados. Entenda uma coisa, um pastor, para chegar ao ponto, um pastor da importância de Samuel Ferreira, falar uma coisa dessa, é porque isso é uma evidência, essa frase, ela é emblemática, essa frase, ela mostra como as coisas já se perdeu o controle de tudo. A que nível chegamos de um homem declarar para outro que a igreja é sua, que o povo é seu? Isso é simplesmente inadmissível. Mas eu não levanto bandeira de partido e nem de político mais nenhum. Chega de quebrar cara, chega de ser feito de marionete, chega de ser feito de gado, chega de ser feito de tudo. Eu peço a você, meu querido, entenda, a esquerda e a direita trabalham para o mesmo sistema. Eu fico triste de ver, porque Nicolas é antissistema, nenhum deles é antissistema. Os que controlam o mundo controlam direita e esquerda. Eu tenho tentado mostrar aqui qual é o papel da direita nesse cenário. Mas antes de falar aqui da jornalista, eu quero dizer para você aqui o seguinte, vamos aqui fazer uma reflexão em alguns textos bíblicos, só para ver o tamanho da blasfêmia. Aqui está um texto de quando o apóstolo Paulo, ele percebeu que ia morrer, ele estava pressentindo que estava perto da sua morte. Ele chama os pastores, um dia eu queria trabalhar esse texto com você, para mostrar, inclusive, que por causa desse tipo de escândalo, é que tem outros hereges aí, convencendo os cristãos sinceros de que não temos mais que congregar porque o Novo Testamento não ensina isso, usando versículos que não falam sobre isso. E claro que depois de tanto escândalo, depois de ver uma igreja nesse nível de baixaria, envolvida nesse chiqueiro político, uma igreja que está se sujando cada dia mais, as pessoas realmente elas acabam sendo convencidas de que não precisamos mais congregar. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ele está pressentindo que está perto de morrer, ele reúne os pastores. E um dia eu quero estudar esse texto com você, porque o texto é maravilhoso. E veja como nós fugimos do que a palavra de Deus realmente ensinava. Paulo vai dizer aqui aos pastores, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está apelando aos pastores, olha, cuidem, pastoreiem, primeiro provando que havia-se um propósito de que houvesse uma igreja reunida, pastoreada por homens sérios e homens de Deus. Mas o segundo propósito aqui, é que eu quero mostrar de acordo com esse vídeo, é que a igreja não pertence a Ricardo Nunes, nem a Bolsonaro, nem a pastores, nem a Papa, nem a ninguém. Porque quem pagou o preço para resgatar e comprar essa igreja foi Jesus, e o preço foi o seu próprio sangue. Olha o texto dizendo aqui, ele comprou com o seu próprio sangue, nem em tom de brincadeira, nem em tom de força de expressão, um pastor, principalmente com essa importância e essa influência que tem Samuel Ferreira, ele deveria ter dito isso. Isso foi uma blasfêmia, eu digo a você, ao senhor bispo Samuel Ferreira, o senhor vai dar conta a Deus por essas palavras. E você que está me ouvindo e é assembleano, entenda. Esses homens só estão fazendo o que querem porque tem o apoio desse rebanho gigantesco. Eu tenho um vídeo aqui do dia que eu mostro sobre o irmão, inclusive, do Samuel Ferreira, o Abner Ferreira, o encontro dele com o Papa. Assista esse vídeo para você entender o que está por trás disso e como todos estão unidos no projeto globalista. Aí o pessoal diz, o Papa é comunista. Papa não é comunista, Papa atende ao apelo globalista. A direita vai sobreviver, a direita vai sobressair, quer dizer, você vai entender que o anticristo virá pela direita. Também tem um outro vídeo meu aqui, a Assembleia de Deus aderiu ao ecumenismo do dia 30 de outubro de 2021. Assista esse vídeo também.
onde eu mostro as ligações do pai do Samuel e o pai do Abner, sabe? Com a seita do reverendo Moon, mostro ele lá na Coreia do Sul. E mostro os filhos deles aqui com uma pauta ambientalista aqui na Conamad, aqui em Brasília, que revoltou muitos homens de Deus sérios na época. Paulo continua dizendo aos pastores, e esse texto é maravilhoso, eu vou estar ele todo um dia com você. Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Meu querido, você que está desmotivado com a igreja, entenda uma coisa. Não vamos jogar fora a água suja com o bebê, eu falo isso encarecidamente. Vamos olhar para a Bíblia e entender o seguinte, não é porque o sistema está corrompido que nós vamos negar a doutrina de que Deus fundou, Jesus fundou uma igreja física, uma igreja local, uma igreja reunida, que ele estabeleceu pastores, que ele estabeleceu bispos, que ele estabeleceu mestres para cuidar desse rebanho e ensinar o rebanho. A doutrina de congregar é bíblica. Agora temos que combater são esses falsos pastores. E Paulo segue dizendo aqui, e que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. É o que está acontecendo hoje. Assista a minha série que eu comecei antes de ontem, falando sobre a teologia do domínio ou dominionismo. Assista sobre isso para você entender o que está por trás desse evangelho da prosperidade. O que está por trás desse evangelho de Pablo Marçal, que é outro que agora recebeu apoio, salvo engano, do pastor José Wellington, do ministério, salvo engano, da missão. Ou seja, o outro que se passa por cristão, porque existe um projeto político que utilizou-se de textos bíblicos e criou uma teologia chamada teologia do domínio. Eu estou explicando isso aí para trazer o alerta para você em todos os sentidos. Eu tenho feito um trabalho incansável aqui de tentar mostrar a você o que está por trás de todo esse projeto político de esquerda e direita. E a igreja está se atolando nesse lamaçal. Tudo isso eles estão unificando a espiritualidade e tirando a essência do evangelho, que é a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo. Mesmo que eles falem de Jesus. Então segue aqui, olha só como que a gente ouve uma frase dessa de um pastor, depois de ler esses textos, por exemplo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que pertence a Deus? Porque Deus pagou um preço através do seu Filho Jesus Cristo. Fomos comprados por bom preço, é o que diz aqui o texto bíblico. De forma nenhuma eu poderia dizer a igreja é sua, o povo é seu. Eu nunca acreditei no cristianismo de Pablo Marçal. Aquele vídeo que ele fez humilhando aquela outra pessoa lá, alguém que de fato é um tolo, porque pagou R$5.000 para estar no almoço com Pablo Marçal. Esse evangelho, esse coach evangélico, que agora nega que é coach, né? Que não demonstra nada de cristão, que não fala do evangelho da salvação. Esses dias ele fez um vídeo, além de ter humilhado o rapaz lá, né, que aquilo foi humilhação, faltou humildade, faltou ali sensibilidade para alguém que era um fã dele. É um tolo, pagar R$5.000 por causa de um almoço, para estar com Pablo Marçal. Estamos idolatrando homens dentro das igrejas. Então, mas teve uma outra coisa mais grave. Um dia desse eu vi Pablo Marçal dizendo que ele alcançou um patamar de riqueza tão grande que é outra coisa antibíblica. Eu vou fazer um estudo mostrando isso. A Bíblia condena o amor à riqueza. A Bíblia condena essa busca pela riqueza. Não é que a Bíblia condene a riqueza, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nós estamos sendo incentivados a querer dinheiro, poder e riquezas. Porque isso é sinal de bênção de Deus, é sinal de Deus em nossa vida. Isso é antibíblico, isso é heresia. Isso faz parte da teologia do domínio. Então vamos lá, gente. Aí ele diz que Salomão, que foi o rei mais rico, mais sábio, ele falou, Salomão foi um neném perto de mim. Olha que arrogância, que prepotência, que sujeira, que imundice. Pablo Marçal, que está sendo aí porque é de direita. O que importa hoje é ser de direita. Estamos negando a fé. Ele disse, Salomão só escreveu 3 livros, porque ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então só escreveu 3 livros. Ele escreveu, Pablo Marçal, não sei quantos. E aí ele vai dizer que
Toda vez que ele entra no jato, gente, olha que coisa ridícula. Olha que coisa mais arrogante, mais prepotente, mais diabólica, vinda da boca de Pablo Marçal. Dizer que toda vez que ele entra no jato dele, ele lembra daquele texto bíblico de Jesus Cristo, que Jesus falou assim, que Salomão em toda a sua glória não andou de jato. Isso é nojento, meus irmãos, isso é nojento, isso é profano. Como é que Pablo Marçal pega um texto bíblico dito por Jesus Cristo e agora coloca acima de Salomão e usa o texto dizendo que Salomão, em toda a sua glória, não andou de jato porque Pablo Marçal andou? Como é que um crente dá um voto para um miserável desse? Como? Nenhum político merece mais o nosso voto. Até quando vamos ser enganados? Eu fico abismado de ver, todo dia é uma novidade, vai para cá, vai para lá, manifesta, vamos nos reunir para isso, para aquilo, e não percebe que eles estão brincando com a nossa cara, estão cozinhando a galinha, cozinhando o galo, como diz aí, ganhando tempo, porque tem um projeto que eu estou tentando mostrar aqui, mas o ridículo aqui sou eu. Como tenho sido xingado de todos os nomes aqui, por defender o evangelho, por defender a igreja que está sendo feita de idiota, de palhaça, na mão de político sujo. Como eu sempre digo, é um chiqueiro que nós chamamos de política, corrompida pelo pecado, dominada por ímpios, sabe, e a igreja acreditando nisso o tempo todo. E aí você vê agora a briga de Pablo Marçal com Silas Malafaia. E aí nós estamos aqui, aí eu vou entrar aqui na fala da jornalista agora. Ou seja, o que me impressiona é que, eu vou até entrar logo nisso aqui, para dizer o seguinte, foi aquela jornalista, salvo engano, o nome dela é Carla Secato, uma pessoa até admirável. Eu gostava dela quando ela apresentava o Bom Dia Brasil. Ela um dia desses estava dizendo, olha, nós não podemos ficar brigando Silas Malafaia e Pablo Marçal, porque isso divide a direita. Sabe como é que eu interpretei isso? É que, de fato, como eu digo, a direita é mais importante que Jesus Cristo, porque tem um pastor aí, Silas Malafaia, um outro homem de grande importância, que hoje não prega mais o evangelho, prega a teologia do domínio. Assista lá o meu vídeo para você entender, né? Silas Malafaia já não prega mais o evangelho, mas, enfim, é um pastor, é evangélico, que está aí brigando com outro que se diz evangélico, e as pessoas não briguem para não dividir a direita, ou seja, eles brigarem não tem problema, eles gerarem escândalo não tem problema, dois crentes brigando, supostos crentes brigando não tem problema, né? Agora, não briguem por causa da direita, porque vai escandalizar, vai dividir a direita, vamos nos enfraquecer contra o comunismo. Aí eu te aconselho, assista lá o meu vídeo, Comunismo Boi de Piranha de Satanás. O pretexto que o diabo achou foi colocar o comunismo para unir todos num sincretismo, todos. As vertentes religiosas, os ateus, os ímpios, os pecadores, todos. O que importa é combater o comunismo. O que importa é ser de direita. Aí a jornalista diz, não vamos dividir a direita. E um monte de gente falou, não vamos dividir a direita. Ah, mas se é cristão brigando, não importa. Se estão escandalizando, não importa. Se está tendo contenda entre irmãos, não importa. O que importa é não dividir a direita. Vergonha. Como diz você, o senhor, pastor Silas Malafaia. Isso é uma vergonha, minha gente. É uma vergonha, pastor Silas Malafaia, o que o senhor está fazendo. É uma vergonha, Pablo Marçal, você não apresentar absolutamente nada dos ensinos de Cristo e se apresentar como evangélico e estar aí sendo abraçado pelas igrejas. O tanto que nós somos feitos idiotas. Aí você vê agora o próprio Bolsonaro, aquele que ergueu a bandeira e se tornou o maior símbolo da direita e do conservadorismo no Brasil, hoje apoiando o Ricardo Nunes. Veja a incoerência. Eu não estou aqui defendendo nada porque eu não votaria em ninguém ali em São Paulo e nem vou votar mais em ninguém nesse país. É um direito meu. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que o maior baluarte da direita e do conservadorismo hoje está apoiando alguém de esquerda, alguém que foi a cópia do Dória, alguém que foi ali uma miniatura ali, vamos dizer assim, um seguidor do Bruno Covas, que fez toda aquela covardia com o povo de São Paulo, apoiado hoje por Bolsonaro, sem lembrar daquele encontro que teve, que eu falo, gente, como é que nós somos idiotas a esse ponto para não enxergar isso? Né? Você viu lá, no encontro entre a cúpula ali
que está apoiando o Ricardo Nunes, que inclusive estava o Kassab, que hoje o Nicolas está brigando aí com o Kassab nesse teatro que não vai dar em nada, né? Porque o povo não manda em nada, todo poder emana do povo, é uma mentira, e além de ser uma mentira, é uma usurpação, é outra blasfêmia, porque todo poder emana de Deus. Mas voltando ao assunto, aquele encontro lá, que estava Michel Temer, que estava o Kassab do PSD, que hoje está sendo combatido, que estava o próprio Ricardo Nunes, Bolsonaro entrou ao vivo ali na tela e deu o seu apoio ao Ricardo Nunes. E o que aconteceu? Michel Temer, aquele mesmo que indicou o Alexandre de Moraes. Veja a bagunça, veja a salada, veja a mentira, veja a lama, veja o chiqueiro que é a política. Todo mundo brigando, e todo mundo misturado, e todo mundo amiguinho, e todo mundo não sabe o que vai fazer, e todo mundo hoje está contra, amanhã está a favor, e depende das circunstâncias, e a igreja atolada nesse lixo. E aí, Michel Temer, Kassab, Ricardo Nunes, todo mundo aplaudiu o presidente Bolsonaro de direita conservador. Quantas decepções já tivemos? Não, mas agora vai dar certo porque o Pablo Marçal, daqui a pouco tempo você vai estar arrependido. Daqui a pouco tempo vai ter outra decepção e vai ter uma outra esperança para te arrastar para outro lado. E assim o povo de Deus está sendo manipulado por ímpio. É o ímpio que está controlando a agenda da igreja que era para ser de Jesus Cristo. Hoje eu entendo por que Cristo disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. E a porta que conduz à salvação, por ela poucos entrariam. Eu entendo por que o apóstolo Paulo alertou tanto de que a maior arma de Satanás e do anticristo seria o engano. Mas é isso, gente. Eu quero dizer para vocês, para encerrar aqui, assista o meu vídeo 40 dias de silêncio do presidente Bolsonaro e veja ali que ali teve uma questão de um ritual. Enquanto o povo estava manifestando, ele ficou em silêncio. Esse vídeo é do dia 21 de agosto. Assista também a lei de Bolsonaro, que foi a lei que foi usada por Alexandre de Moraes para prender os patriotas, para autuar os patriotas. A lei toda ali, basicamente 90%, foi uma lei assinada por Bolsonaro que ninguém falou nada. Assista tudo isso, para ver se você se convence de que isso é um teatro maligno. Tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui e espero que esse vídeo tenha sido útil, que Deus abençoe a todos.